Paz e alegria, queridos irmãos. Queremos expressar a nossa gratidão pela oportunidade de juntos estudarmos à luz da doutrina espírita, hoje sobre um tema tão belo e oportuno: educação para os novos tempos. Mas antes de darmos início ao nosso estudo e já para entrarmos no clima dele, nós vamos apresentar um breve vídeo com uma mensagem curta falando sobre o assunto, introduzindo o assunto. Em seguida faremos a nossa prece inicial. No contexto do mundo atual, a educação tornou-se um grande desafio. Apesar de todo o desenvolvimento intelectual e tecnológico, ainda há pessoas que têm fome, que se sentem sozinhas e que padecem das mais variadas dores, fruto do egoísmo e do orgulho da própria humanidade. Aprendemos pelo Espiritismo que o nosso planeta Terra é o nosso lar e também é a nossa escola. Estamos aqui para aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a conviver e aprender a ser. Por isso, se for bem compreendida, a educação constituirá a chave do progresso moral. E à medida que os homens se esclarecem sobre as coisas espirituais, passam a dar menos valor às coisas materiais. Além disso, é preciso que se reforme as instituições humanas que entretêm e excitam. Isso depende da educação. A educação, para além de ser um desafio, é a grande esperança de construção de um mundo melhor para vivermos, porque através dela podemos cultivar a solidariedade e a fraternidade. Oremos, irmãos. Amado Mestre Jesus, aqui estamos reunidos em seu nome, para juntos nos esclarecermos sobre esse assunto tão importante que é a educação, dentro de uma perspectiva espírita. Ampara-nos, Senhor, nessa tarefa bendita, para que possamos aproveitar mais essa oportunidade de estudo e esclarecimento. Que assim seja. Bem, meus irmãos, nós trazemos nesta oportunidade a reflexão sobre esse assunto tão oportuno: educação para os novos tempos. E o nosso trabalho, o nosso estudo, vai estar baseado totalmente num vídeo da nossa querida companheira Sandra Borba, que aborda exatamente esse assunto com toda a propriedade. Bem, então nós vamos analisar esse tema, educação para os novos tempos. A começar pelo termo educação, que é bastante amplo, sendo utilizado em diversas áreas. Nós precisamos situar a educação em duas direções. Primeira, todo ato intencional de influenciar comportamentos. Então, toda vez que se procura intencionalmente fazer com que alguém atinja, incorpore ou internalize determinado comportamento,
tem-se aí um processo pedagógico, educacional. Em segundo plano, dentro da própria nomenclatura espírita, isso redundará na criação de hábitos, que é a definição específica do nosso codificador Allan Kardec, confirmada pelo Espírito de Verdade. Então, tem-se a influência e a formação ou criação de hábitos. Temos aí o chamado processo educacional. Já a expressão novos tempos, ela tem sido utilizada por vários companheiros, de várias denominações religiosas, para significar diferentes coisas. Esses novos tempos, eles não são uma utopia no sentido de algo inalcançável, que nunca vai acontecer. Mas podemos entender essa utopia, sim, como sonho, como aquilo que conduz o homem sob o ponto de vista do seu desejo de criação de algo melhor, o desejo íntimo, individual ou coletivo, no sentido de melhorias, de aquisição de determinados padrões civilizatórios que já se pode alcançar. Aí, nesse sentido, poderíamos entender realmente como uma utopia. E essa expressão novos tempos, ela se contrapõe a um tempo presente ou passado. Porque quando se fala em novo, é algo que ainda virá e que se contrapõe ou tem que ser melhor aquilo que está ou já esteve. É uma questão lógica. Então, nesse sentido, é preciso fazer um olhar retrospectivo para poder entender. Vamos ver essas duas terminologias, educação e novos tempos, em relação ao aspecto da educação intelectual e também educação sociomoral, para entender o que esses novos tempos terão que nos trazer como algo melhor, conforme já dissemos, né? Algo mais aceitável, diante desses novos padrões de conhecimento que nós temos. E aí vem uma reflexão. O que nós precisamos superar para que a educação intelectual possa acompanhar esses novos tempos, ou esse desejo nosso de melhoria para o futuro? Bom, primeiramente, a educação intelectual tem que superar o ranço milenar da visão de educação formal, clássica, que é a transmissão por parte de alguém que sabe e a assimilação por parte de alguém que não sabe, daí a chamada relação professor-aluno. Mas essa relação de forma passiva, em que o aluno é como se fosse um banco, e o professor vai lá e faz o depósito de conhecimento, numa concepção bancária da educação. Ela sobrevive, né? Esse tipo de educação sobrevive. E hoje, quem acompanha alunos nas escolas fica surpreso com isso. Ainda mais nesse momento de pandemia, né? Pelo conjunto das chamadas aulas virtuais, a coisa realmente extrapolou o bom senso. Então, hoje nós temos conteúdo e mais conteúdo, sobrecarregando a mente de alguns alunos. Tem o aluno que se dá bem, que até gosta, né? Principalmente os mais tímidos, os mais disciplinados, mas temos também aquelas almas inquietas, criativas, críticas, e que normalmente não conseguem acompanhar essa forma bastante tradicional, clássica e passiva, né, de educação. Então, nós vivemos atualmente uma coisa um tanto estranha, porque temos a utilização de um recurso moderno, né, da tecnologia,
da internet, das várias plataformas digitais, enfim, mas com uma prática que é muito antiga. Então, vemos aí uma certa contradição, um certo contrassenso. Então, é necessário superar a postura passiva daquele que recebe o conteúdo, superar também a mera imitação, né, a repetição ou aplicação condicionada de determinados conteúdos de forma mecânica, automática, sem criatividade, sem inventividade. Enfim, é um trabalho enorme que nos aguarda na área da educação, de superação de todos esses formatos que são bastante antigos, o que é difícil, porque qualquer mudança parece que cria uma confusão imensa e resistências muito grandes, porque o ser humano, muitas vezes, ele se mostra resistente às mudanças, acaba se entrando num processo de acomodação, de permanecer na nossa zona de conforto. Então, às vezes, o novo assusta, é desafiador, e alguns acabam preferindo evitar esse novo. Mas vamos ver o que ocorre agora na chamada educação sociomoral, que também é importantíssima, porque educação não é só intelectual, também é educação sociomoral. Que tempo é esse que estamos vivendo e que percebemos que precisamos superar? A primeira coisa seria a superação de algo que temos hoje, uma característica social muito complicada, do chamado relativismo moral, relativismo ético, a indiferença pelo próximo, que está aí estampada. Basta assistir a um jornal, qualquer que seja, e fica-se horrorizado com tudo aquilo que, infelizmente, ainda se encontra na sociedade atual. Então, nós precisamos superar isso daí, porque nenhum tempo novo vai se instalar com essas situações que vivemos ontem e, infelizmente, ainda estamos vivenciando hoje. Temos também que superar uma característica própria da nossa sociedade, que é a viciação. A viciação em diversas áreas. Fumo, drogas, sexo, a compulsão, inclusive, pelo eletrônico, pelo celular, pela mídia. Tudo isso nós temos. Tudo isso nós constatamos na sociedade atual. Então, nós temos inúmeras viciações altamente modernas, né? Poderíamos dizer moderninhas, e que trazem também grandes problemas, não apenas para os seus usuários compulsivos, como para o próprio entorno, ou seja, para o mundo ao seu redor, para todos aqueles que cercam essas pessoas, que com eles convivem, sejam familiares, amigos, vizinhos, colegas de trabalho, de estudo, enfim, né? Para a sociedade, até poderíamos dizer, de um modo geral. E nós também temos uma grande e grave dificuldade no sentido de uma educação para novos tempos, se não superarmos principalmente a chamada visão hedonista e materialista, que ainda prevalece muito na sociedade. Nós ainda temos muito disso. Por isso, quando Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos, em 1857, está lá bem claro, na lei do progresso.
como é que o espiritismo vai ajudar esse progresso? Kardec se preocupa em indagar os espíritos superiores sobre isso. E a resposta é direta, destruindo o materialismo. Portanto, o espiritismo tem a preocupação de desmistificar essa noção materialista, bastante responsável por esse hedonismo ou a busca do prazer a qualquer custo, esse relativismo ético que, de repente, não tem valores, né? Em que se faz o que se quer e o que se bem entende. E isso é muito preocupante. Pode ter consequências realmente muito graves, muito sérias, muito nocivas. Então, as ideias materialistas também colaboram e muito para esse conjunto de situações que nós estamos vivenciando e mergulhando, o que vários autores, estudiosos, antropólogos, sociólogos e tantos outros denominam como um verdadeiro caos civilizatório. Porque que civilização é essa que mata suas crianças, que mata os seus idosos? Que civilização é essa que repele as pessoas com deficiência? Como nós estamos vivendo um processo que se chama, que se diz de civilização, quando nós temos aí a fome e suas consequências terríveis? Ainda mais nesse momento de pandemia, a profunda dificuldade de superar desigualdades cada vez maiores, que só aumentam, de superar o que já foi colocado de modo muito apropriado lá no vídeo inicial: egoísmo, orgulho e os seus derivados, né? A vaidade, o ciúme, a ambição, enfim, um conjunto de problemas que nós temos para superar. Então, nós perguntamos: o que nós podemos desejar? Se temos essa educação intelectual e se temos essa educação sociomoral, então, o que é que queremos? Ou seja, o que temos e o que queremos? Precisamos parar para pensar, para refletir seriamente sobre isso. Bem, dentro da área intelectual, o que nós desejamos é especialmente uma educação intelectual que ensine a pensar, a raciocinar. Não que faça da cabeça do aprendiz, seja ele criança, jovem, adulto, idoso, seja quem for, meramente uma cabeça de quem que vai receber conteúdos e mais conteúdos, principalmente através de uma forma extremamente passiva, mecânica, automática de assimilação. Então, é isso o que nós queremos, o ensinar a pensar, a raciocinar, a refletir, a meditar, a analisar. Muito apropriado também, já vimos lá nesse vídeo inicial, os 4 pilares da educação para o século XXI, estabelecido pela Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura. Ou seja, uma divisão dentro da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, que trata especificamente de assuntos como a educação em nível mundial. Então, a Unesco ela traz esses pilares aí, né, esses 4 pilares em relação àquilo que seria bom para a educação do século XXI.
e poderíamos dizer para uma educação moderna e até mesmo futurista, para uma educação pensando nesses novos tempos. Então, são 4 esses pilares. O aprender a conhecer, sabermos como as formas mais apropriadas para aprendermos, para adquirirmos conhecimento, para estudarmos, superando aquelas metodologias arcaicas, passivas, que nós já comentamos. O aprender a fazer, e vemos aí a importância da prática aliada à teoria, da ação, do concreto, de realmente um processo de aprendizagem de forma mais pragmática, através de ações que levem também à aquisição de conhecimentos e, por que não dizer, de valores que são importantes para o ser. O aprender a conviver. E aí nós vemos a importância, a valorização das relações interpessoais. Porque, conforme nós vemos lá no próprio Livro dos Espíritos, quando fala sobre a lei de sociedade, a necessidade da vida social, porque é através desse convívio social, dessas relações interpessoais que se estabelecem, favorece o nosso progresso, tanto o progresso individual, de cada ser que compõe a sociedade, de cada cidadão, e por que não dizer de cada espírito, e também o progresso coletivo, da própria sociedade como um todo, que se favorece, se beneficia também dessas relações interpessoais, dessa vida social tão importante, tão necessária. E, finalmente, o aprender a ser. E como se faz necessário, na atualidade, esse aprendizado? Esse aprender a ser. Porque, infelizmente, vivemos numa sociedade em que ainda se valoriza, muitas vezes, muito mais o ter do que o ser. Em que a pessoa ainda é bastante identificada por aquilo que tem, que possui, seja em termos de patrimônio, de bens materiais, de posses, seja em termos de títulos sociais, de cargos hierárquicos, enfim. Muito mais do que o que a pessoa é realmente, o que ela traz em si de essência, de características, de qualidades, de valores. E o Espírito Joana de Ângeles, em sua série psicológica, nos alerta muito em relação a isso. O quanto nós precisamos, cada vez mais, valorizar o ser e não o ter. Darmos o devido valor à essência e não à aparência. Pois a aparência, o ter, é o que menos importa. Portanto, esses 4 pilares da educação do século XXI, aprender a conhecer, aprender a fazer,
aprender a conviver e aprender a ser, mostram aprendizagens fundamentais para uma vida em sociedade. Mas, quando abordamos a questão do ensinar a pensar, a primeira pergunta que se coloca é justamente como é que se faz isso? Especialmente pelo desenvolvimento das chamadas metodologias ativas, com novos papéis pedagógicos de alunos, professores, equipe pedagógica, equipe de gestão e todos os envolvidos no meio educacional. Então, é preciso que mudemos o paradigma, o modelo, o padrão, porque há muita inteligência, inventividade, criatividade que está morrendo, porque essas características estão sendo abafadas por um tipo de educação intelectual que não preza nem pela criatividade, nem pela inventividade, muito menos pela criticidade, ou seja, pelo senso crítico. Então, o que é que isso exige? Exige principalmente partir de interesses, ser capaz de experimentar o uso do lúdico, o uso do game, do jogo como um recurso, estimular a criatividade, o espírito crítico. E isso, meus irmãos, vale também para a atividade da evangelização espírita e qualquer outra atividade de cunho de caráter educacional. Nós acabamos abordando muito mais o meio educacional mais clássico, né? A questão da escola, do magistério, mas podemos transportar tudo e devemos fazer essa correlação, essa transposição de tudo que está sendo dito, colocado aqui, para toda e qualquer atividade de cunho pedagógico, de caráter educacional. Inclusive no meio espírita. Mas também nós não podemos nos esquecer que, como nos diz Leon Denis no livro, na obra Depois da Morte, a escola também não pode deixar de trabalhar valores e consciência crítica, porque senão nós teremos uma instituição que não estará utilizando todo o seu potencial. Assim, com vistas ao futuro, a novos tempos, ao progresso intelectual das novas gerações, nós temos que rever, inclusive, a nossa educação intelectual. Não esqueçamos que, sobre desenvolvimento intelectual, nós vamos encontrar lá no Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, o incentivo daquele que é o mestre dos mestres, Jesus, o educador por excelência, quando nos diz: conhecereis a verdade e ela vos libertará. Mas libertará de quê? Libertará do equívoco, do erro, do engano, do fanatismo, mas também libertará da passividade, de uma postura ingênua, por assim dizer, e indiferente diante da vida. Então, tudo isso também a verdade vai nos ajudar a superar. Mas para isso é preciso que haja um movimento de busca e apropriação dessa verdade ou dessas verdades que são libertadoras.
Mas o que mais nos interessa é o seguinte: o que é que nós precisamos buscar para a construção de novos tempos, no que se refere agora aos aspectos sociais e morais? Considerando que nós vivemos numa sociedade com algumas dificuldades graves, o que nós desejamos, e não só desejamos, mas o que nós precisamos nesses novos tempos é um mundo melhor e mais saudável para todos. Mas o que significa um mundo melhor? Para termos um mundo melhor, não basta teorizar, é preciso lutar. Já foi lembrado também, no vídeo inicial, o que está lá no Livro dos Espíritos, que as instituições humanas entretêm, excitam o egoísmo. Então, o egoísmo é o vício radical, raiz de problemas, a grande chaga da humanidade. E como é que nós queremos novos tempos mantendo velhos hábitos? É por essa razão que nos diz Leon Denis, numa frase bastante sintética e profunda, novamente lá no livro Depois da Morte: para uma sociedade nova é necessário homens novos. Então, nós não podemos imaginar um novo tempo com o velho homem. Não tem como, não seria possível. Então, se é um novo tempo, tem que ser uma nova criatura. E Paulo de Tarso, na sua segunda epístola aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, nos diz: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Olha que expressão rica de sentidos. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Então, se nós queremos novos tempos, nós queremos novas criaturas. E que criaturas são essas? A primeira condição dessas criaturas é exatamente a condição da luta, do esforço na superação do egoísmo que ainda reside, muitas vezes, dentro de nós, que precisa ser combatido a todo custo. E nós vamos encontrar essa chaga, que é o egoísmo, atuando em todas as áreas. Emmanuel nos diz que o egoísmo não é só no indivíduo, né? Tem também, além do egoísmo de indivíduo, o egoísmo de família, o egoísmo doméstico. Tem, por exemplo, famílias que são verdadeiras inimigas. Há o egoísmo regional, até aqui no Brasil, né? De vez em quando nós temos um ranço, né? Uma coisa que não é nada bonita, de preconceito regional. Isso acontece em muitas situações. Aliás, nós temos preconceitos os mais variados, de etnia, de vinculação político-partidária, de orientação sexual e tantos outros. Portanto, esse egoísmo ele vai gerar diversos problemas. A violência em suas múltiplas e mais variadas manifestações, uma muito grave, que são as desigualdades sociais, a desigualdade em relação à questão de gênero, a destruição do meio ambiente, cada vez mais preocupante, os preconceitos, as guerras. Então, se queremos um mundo melhor nos novos tempos,
Isso tudo tem que ser superado o mais breve possível. E dissemos ainda há pouco, um mundo mais saudável. Mas como é que vamos tornar esta sociedade, este mundo, este planeta mais saudável? Justamente pela renovação de ideias e atitudes. E o que temos que superar para a criação desses novos tempos? Primeiro ponto, o materialismo. Como dissemos, o materialismo está lá na Lei do Progresso, terceira parte do Livro dos Espíritos, vai gerando a ideia que nós estamos vivenciando apenas o aqui e agora, que só existe isso. Então, eu tenho que aproveitar, eu tenho que viver. Aí vem o hedonismo, vem o relativismo ético, eu querer aproveitar, não importa quem eu esteja prejudicando, e assim por diante. Nós temos as viciações de diversos tipos, então isso nós também temos que superar. Precisamos desenvolver uma atitude mais positiva, o autocuidado. Há pessoas, especialmente nesse momento de pandemia, desesperadas, que não aguentam mais, com graves problemas no campo da saúde emocional, da saúde mental. Muita depressão, muitos casos de suicídio, e, de repente, o movimento espírita ele precisa se reinventar. Essa necessidade se mostra cada vez maior e mais urgente. Então, diante desse materialismo, dessas viciações, desse egoísmo encruado, o que nós vamos ter que desenvolver? Que cultura é essa que nós devemos buscar efetivar no novo tempo? Autocuidado e cuidado com o outro. Se é verdade que nós encontramos muita corrupção, infelizmente, nesse momento, nação querendo derrubar nação, uma coisa realmente horrível. Mas nós também temos muitos exemplos de amorosidade e partindo muitas vezes de pessoas simples. Podemos citar como exemplo o caso de uma senhora que estava internada com Covid e disse o seguinte para o médico: eu vivi uma longa vida e fui muito feliz. Passe o meu respirador artificial para um jovem. Foi uma atitude, uma iniciativa que partiu dela. E assim foi feita a sua vontade e ela desencarnou. Deu sua vida em favor de alguém. Então, nós encontramos lições belíssimas de carinho, afetividade, amorosidade, renúncia, sacrifício, abnegação. Então, é um tríplice cuidado: o cuidado de nós mesmos, o cuidado com o outro, e precisamos ter em mente também o cuidado com a natureza, o meio ambiente, da qual necessitamos para a nossa própria sobrevivência, para que possamos ter um futuro. Porque como é que teremos novos tempos se não tivermos um futuro? Aí vem a grande pergunta. Se já sabemos que mundo queremos, queremos uma educação intelectual baseada no ensinar a pensar, na criatividade, na inventividade, no senso crítico. Queremos uma educação moral onde não nos deparemos com tanta violência, egoísmo exacerbado, preconceito, guerras, devastação do meio ambiente, materialismo, hedonismo e por aí vai. E agora, como vamos conseguir isso tudo? E a resposta está lá no Livro dos Espíritos, bem clara: é através da educação. Mas aí surge novamente a velha questão: que educação? Nós apenas fizemos alguns
umas considerações com relação à educação intelectual, mas vamos fechar naquilo que a doutrina espírita nos diz, nos coloca. É a educação moral, apontada, conforme também foi dito no vídeo inicial, como a chave do progresso moral. E Kardec nos diria, dentro de uma visão extremamente inovadora naquela época, só poderemos ter uma condição garantida de segurança social com educação moral, com educação sociomoral. Ele faz um comentário, a questão 685A do Livro dos Espíritos, levando-nos à seguinte reflexão: como é que nós podemos nos admirar com toda essa violência, tudo aquilo que estamos vivendo, quando são colocadas criaturas aos milhares, indivíduos sem princípios, sem freio, sem educação, jogados no seio da sociedade, da corrente social? É exatamente isso. Mais que a falta de educação intelectual, é a falta de educação moral. Mas que educação moral é essa? É o próprio codificador quem nos esclarece, dizendo: não nos referimos à educação moral pelos livros, e sim a que consiste na arte de formar os caracteres, a que incute hábitos, porquanto a educação é o conjunto dos hábitos adquiridos. É a educação moral que deve ocorrer na família, nas instituições. Lembramos aí o papel da escola formal, né? A instituição espírita, o movimento espírita e a própria sociedade, que tem uma finalidade educativa. Amélia Rodrigues, quando ainda encarnada, na condição de professora Amélia Rodrigues, lá na Bahia, dizia que todos educamos. Somos educadores pelo que falamos, pelo que agimos. Educamos para as coisas certas, ou deseducamos com a nossa palavra, o nosso exemplo, a nossa ação para as coisas equivocadas. Olha só que visão já existia nesse espírito extraordinário. Mas que educação moral é essa? Vamos começar por Leon Denis, que vai nos dizer o seguinte: estudemos desde o berço as tendências que a criança trouxe das suas existências anteriores. Apliquemo-nos a desenvolver as boas e aniquilar as más. Há, então, uma sintonia entre Leon Denis e o que está colocado lá por Santo Agostinho, no capítulo 14 do Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, na mensagem Gratidão dos Filhos e os Laços de Família. Qual é a primeira tarefa dos pais? Depois do encanto natural, com o nascimento de uma criança, temos que despertar e refletir que instintos esse espírito já apresenta. Porque a doutrina espírita tem uma visão bastante original da educação. Aquela criança aparentemente inocente é um espírito imortal e tem o seu passado, que traz na forma de tendências, inclinações, aptidões, interesses, temperamentos, caráter. Então, os pais têm essa tarefa extraordinária. Portanto, a família é responsável pela orientação, e não só pela orientação da educação intelectual, da chamada educação da civilidade, dos costumes. Não, é principalmente o fator moralizante que a família possui. E dentro da visão espírita, mais um fator ou função, que é a função regenerativa. Então, essa educação moral se dá inicialmente na família. Mas as escolas competem também o desenvolvimento, não só das coisas vinculadas ao aspecto simplesmente intelectual. É Leon Denis também que diz assim: a moral da escola, desprovida de sanção afetiva, sem ideal verdadeiro, é estéril e incapaz de reformar a sociedade.
Então é necessário superar paradigmas, padrões equivocados. Na escola não se deve apenas receber conhecimentos, mas também valores. A escola tem um papel muito importante e a sociedade como um todo, onde quer que nós estejamos e onde quer que exerçamos algum papel de influência, onde quer que tenhamos uma ação efetiva de influenciar comportamentos, tendências, há uma responsabilidade muito grande em tudo isso. Então, a sociedade tem que assumir o seu caráter educativo. Mas que educação moral é essa, segundo Kardec? Primeiramente, não é livresca. É aquela que não quer formar só homens instruídos, é aquela que quer formar pessoas de bem. E pessoas de bem que consigam assimilar valores que são apontados na codificação, está lá na Gênese, no último capítulo, são chegados os tempos. Alguns valores como respeito, ordem, previdência. O nosso tema fala sobre educação para os novos tempos. Tempos esses que já estão inaugurados e que foram previstos pelo codificador Allan Kardec nesse último capítulo da Gênese. E lembrando que está lá também em obras póstumas a fraternidade na grande base para a construção de novos tempos, de uma sociedade digna para todos. E, finalmente, diríamos, esses novos tempos são tempos também de regeneração, tempos de seleção, tempos de esforço, primeiramente de esforço pessoal, mas também de esforço familiar, de esforço social, de esforço institucional. Conforme já dissemos, o movimento espírita tem feito um esforço imenso também para, diante da situação que atualmente vivenciamos, da pandemia, do recolhimento social, no sentido de se reinventar. É evangelização infantil, evangelização juvenil, estudo sistematizado, estudo da mediunidade e tantas outras atividades. Enfim, é a reinvenção que o próprio movimento espírita está tendo para se manterem os vínculos afetivos, vínculos de estudo, vibrarmos juntos, estudarmos juntos, nos apoiarmos uns aos outros. E muita gente está se esforçando para se adaptar e se superar, porque o novo tem isso para nós. E no ambiente escolar, o pessoal também está procurando se reinventar, somos provas vivas disso. Manter um ritmo de aprendizagem, o que é uma preocupação fundamental no meio escolar. Mas a nossa preocupação maior deve ser a da manutenção do vínculo afetivo, o vínculo de carinho. Temos inúmeras casas espíritas desenvolvendo esse trabalho, com palestras virtuais para o público adulto, lives para jovens, programas de evangelização infantil, atendimento fraterno virtual, vibrações pelos doentes, pelos que estão em depressão, pelos que estão com Covid, pelos profissionais de saúde. Então, meus irmãos, nós estamos nos reinventando e devemos tomar cuidado com a acomodação. Nós, enquanto educadores, pais, evangelizadores, coordenadores de grupos, somos chamados, nesse instante, a dar uma paradinha e pensar: o que eu posso fazer diante desse quadro? Então, que esse quadro também possa nos favorecer, porque, como dissemos, esse tempo novo é um tempo de regeneração, de seleção dentro da transição planetária, e também um tempo de esforço para mantermos o nosso equilíbrio mental, a nossa saúde mental, emocional, para mantermos um mínimo de equilíbrio, mas também para sairmos da inércia, no sentido de refletir o que fazer neste momento.
Nós estamos numa guerra diferente, silenciosa, um tanto estranha, mas nós estamos sendo chamados a um processo criativo, inventivo. Temos observado isso no movimento espírita. É o Brasil todo socializando as suas atividades online. Então, nós estamos nos movimentando para quê? Justamente para sairmos da nossa zona de conforto. E, finalmente, para encerrarmos, deixamos um pensamento muito interessante, que está lá na segunda epístola de Pedro. O apóstolo Pedro nos diz assim: mas nós, segundo a sua promessa, a promessa de Jesus, aguardaremos novos céus e nova terra, em que habite a justiça. Isso é profundo, meus irmãos. Então, nós temos que ter justamente essa confiança. Novos tempos virão, mas precisamos perguntar qual é a nossa contribuição pessoal, institucional e do movimento espírita, para que seja, como Pedro coloca, um mundo de justiça, um mundo melhor. Então, não nos esqueçamos, fechando com Eclesiastes, tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo um propósito debaixo do céu. Sigamos confiantes, fazendo o nosso melhor, porque o futuro se faz hoje, com certeza. São 3 caminhos que nós temos que fazer: para a frente, para o alto e para dentro. Então, vamos juntar essas 3 situações e vamos seguir adiante rumo a esses novos tempos que o nosso querido companheiro Luiz Pedro descreve de uma forma tão poética em sua bela música. Virão novos tempos para a humanidade, em que serão plenos a fraternidade, o bem, o perdão, e em todo lugar, todos juntos irão, como irmãos, transformar essa terra de agora em um mundo melhor, onde aquele que chora não se sinta tão só, onde a alma sofrida compreenda o sofrer, vendo em tudo na vida motivos para crescer. Depois das tormentas, virão tempos novos de luz, de esperança, de paz entre os povos, e o mundo terá, como sempre se quis, no prazer de ajudar a razão de ser feliz. De nós depende também que isso se torne real, cultivando o bem e transformando o mal, repartindo o pão, compartilhando a paz, estendendo a mão àquele que sofre mais. E assim virão os novos tempos de amor. Assim, meus irmãos, com os corações agradecidos, elevemos novamente o pensamento a Jesus em oração. Graças te damos, amado Mestre Jesus, por esses esclarecimentos oportunos que nos dão, Senhor, a responsabilidade de colaborarmos para a implantação desses novos tempos que virão através da educação, a começar, Senhor, pela nossa própria educação, o nosso processo de autoeducação.
Auxilia-nos, Senhor, nessa tarefa de autorrenovação, autorregeneração, para que juntos colaboremos nessa obra grandiosa de regeneração da humanidade como um todo. Que assim seja. Graças a Ti, Senhor. Muita paz, irmãos.